Capítulo 8, 1. E, tendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O sétimo selo é o mesmo que o sétimo dia ou o sétimo tom, que significa o sossego, o repouso, o silêncio que se segue à verdadeira oração. Meia hora significa meio tempo, que é um termo indefinido, pois não sabemos nada sobre o mistério da criação. Os caminhos do nosso subconsciente são insondáveis. Não sabemos como, onde nem por que meios vem a solução. Vem de maneiras que ignoramos, por caminhos desconhecidos, e numa hora em que não a esperamos. Semeamos uma ideia no subconsciente meditando sobre ela, ali ela faz a sua gestação no escuro, e quando o momento chega, a sabedoria subjetiva faz com que aconteça a seu modo. 3. E veio outro anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram-lhe dados muitos perfumes, a fim de que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. Os 7 anjos das 7 igrejas são 7 graus de percepção. Disciplinamos esses 7 graus de percepção, 7 estados de consciência. Depois fazemos soar as 7 trombetas, e estas tocam chamando a ação. Isto significa que de nossa meditação em silêncio surge um estado de espírito, sentimento e confiança na lei, sabendo que surgirá uma resposta. Tudo isso se realiza sem esforço ou tensão, apenas um conhecimento íntimo e silencioso da alma. 4. E o fumo dos perfumes das orações dos santos subiu da mão do anjo até a presença de Deus. Isto significa que o nosso consciente está no lugar em que a vista parece tão bela, tão perfumada, que todos os nossos sentidos se voltam para dentro, para o nosso bem. O nosso bem tornou-se vivo em nosso coração, vemos e ouvimos interiormente, isto é o perfume. 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e formou-se uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue, que foi atirada sobre a terra, e foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde. 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardente em fogo, e converteu-se em sangue a terça parte do mar. 9. E a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus pereceu. 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, a arder como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 11. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas converteu-se em absinto, e muitos homens morreram por causa daquelas águas, porque se tornaram amargosas. 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de maneira que se obscureceu a sua terça parte, e não resplandecia a terça parte do dia, e igualmente da noite. 13. E olhei e ouvi a voz de uma águia, que voava pelo meio do céu, a qual dizia em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos 3 anjos que vão tocar a trombeta. Temos aqui uma história da modificação do estado antigo para o novo. Os nossos estados de espírito, pensamentos e limitações são queimados pelo fogo do amor divino e pelo pensamento construtivo. Uma árvore representa opiniões e ideias fixas que se criam em sua mente. Uma nau representa emoções e sentimentos. A terça parte representa a Trindade, ou os atos criadores mentais e espirituais que nos permitem destruir todas as formas negativas na mente subconsciente. A Trindade é a mente, a ideia e a expressão, ou o pensador, o pensamento e a ação. A Divina Trindade é conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo, que significa consciente, ideia e sentimento. A quarta parte é a manifestação objetiva daquilo que sentimos ser verdadeiro. No versículo 8, quando diz e converteu-se em sangue, o mar, sangue representa a vida, e quando estamos muito negativos e deprimidos, temos uma tendência para resistir ao influxo do poder espiritual. As águas da vida são amargosas significa que a nossa mente e emoções estão cheias de amargura, rancor, hostilidade, enquanto estamos separados de Deus e sua paz. A oração ou a prática da presença de Deus destruirá esses estados, e seremos curados.